Bom dia, ovelhinhas de Jesus. Ovelhinhas de Jesus. Tô sentindo alto, não tá não? Agora tá alto não, Sérgio? Tô escutando minha voz alta pra caramba. Ovelhinhas de Jesus. Mas por que ovelha? Já parou para pensar? Por que Jesus nos compara a ovelhas? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e entender por que disso, né? Poderia ser carneiro, né? Que é a mesma coisa, né? Que ovelha, não sei se vocês sabem, é só fêmea. Sabiam disso? Ovelha é ovelha. Você é ovelha, Adriano? É? Ovelha é só fêmea. Então já fique sabendo. Da família. Todo homem é um pouquinho afeminado também. Na família dos ovinos tem a ovelha, tem o carneiro, tem o cordeiro. Ovelha é fêmea, só fêmea. Carneiro é o marido da ovelha. Então carneiro é como se for... ovelha é macho, mas não é ovelha, é carneiro, né? E cordeiro... Noiva é só fêmea, não é noiva, ovelha. Pois é. Então a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Por que ele nos chama de ovelha? Poderia ser a Ana Paula ovelha, o Adriano carneiro e a Rebeca cordeiro. É o jovem, é o filhote, é o cordeiro, né? A gente vai ver mais à frente por que Jesus nos compara a ovelha. Por que ele nos chama de ovelha. Tem o bode também, tá? Mas aí bode é outra história. Melhor não. Deixa o bode para lá. Deixa o bode para lá. Gente, é bom estar aqui com vocês mais uma vez. Ainda estamos cheirando ano novo, né? Ainda estamos sentindo aquele cheiro de ano novo, vida nova, aquela ressaquinha de Réveillon. E é muito comum no início do ano todos nós fazermos algumas resoluções, traçarmos alguns projetos, fazermos planos para o ano todo. Tem gente que até escreve, a Fernanda falou isso aqui semana passada, ela disse que escreve numa agenda tudo que ela vai fazer para o ano todo. Algumas coisas se concretizam, outras não. Tem agenda que se concretiza toda, outras não. O fato é que, de alguma forma, nós planejamos alguma coisa, seja anotando ou não. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte: dessas resoluções, desses projetos, desses planos que você traça no início do ano, você já desistiu de algum? Veja que a pergunta não é se você não concretizou algum, é se você desistiu. Esse aqui eu vou largar para lá. É muito comum no meio da igreja, é muito comum no ambiente igreja, fazermos aquele projeto de leitura bíblica anual. É muito comum isso no começo do ano. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí janeiro começa, vai lá Gênesis, aí Êxodo. Quando chega Deuteronômio, já está 3, 4 dias em atraso, aí vê que o negócio vai se acumulando, aí antes de chegar no meio da Bíblia, ano que vem eu começo tudo de novo. Aí você desiste daquele plano, daquele projeto que você iniciou, né? E diante disso, eu te pergunto, nós, né? Eu vou me colocar no meio também, porque afinal nós estamos no mesmo barco, traçando a mesma trajetória. Nós somos pessoas mais persistentes ou mais desistentes? Desistentes. Você persiste mais ou você desiste mais das coisas? Agora, eu estou perguntando isso com relação às coisas,
aos planos, aos projetos que você inicia e traça. Agora, e com relação às outras pessoas? Você é mais persistente ou mais desistente com relação às coisas que você traça? E com relação às pessoas, você é mais desistente ou mais persistente? Exemplo, você já deixou de orar por alguém? Desistiu de orar por alguém? Você já desistiu de orar por alguém? Você já desistiu de aconselhar alguém? Você já desistiu de ajudar alguém? Porque isso acontece com muitos de nós. Pô, já cansei de falar com fulano, ele sempre fazendo a mesma coisa, nunca, e eu já cansei de falar e ele não faz o que eu estou orientando, o que eu estou dizendo. Ah, quer saber? Vou falar mais nada não. Deixa ele para lá. Vou largar de mão, vou deixar para lá. Já aconteceu isso contigo? De você desistir de alguém por não acreditar mais que aquela pessoa possa mudar? Isso é muito comum acontecer, não é? Agora a pergunta é: Deus já desistiu de alguém? Eu já desisti de alguém. Provavelmente, alguns de vocês já desistiram de alguém. Deus já desistiu de alguém? Você já teve a sensação de que Deus desistiu de você? Já experimentou esse sentimento de que Deus desistiu de você? Diante das situações que você passou ou passa, diante dos problemas, das dificuldades, você já parou assim: poxa, não é possível, Deus desistiu de mim. Já teve essa sensação? Já sentiu isso? Nós vamos ver aqui um fragmento de um texto, e eu trouxe aqui alguns comentários sobre ele, para a gente ter essa percepção de que se Deus desiste de alguém ou não. E aí, eu vou pedir que vocês abram ou liguem a Bíblia de vocês aí no Evangelho de Lucas. Então, a passagem que nós vamos ler agora está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A versão que eu uso aqui é a NVI. Até pedi o Serginho para colocar ali na tela, porque é muito comum termos versões diferentes de Bíblia, né? Alguns usam NVI, outros Almeida, outros NVT. Aí cada tradução, cada versão tem um jeito diferente, uma linguagem diferente. Eu me desconcentro. Se alguém está lendo numa versão e eu estou numa versão diferente, eu fico meio assim, desconcentrado. Então, eu pedi ali para o Serginho colocar, para a gente acompanhar o que diz o texto. Mas antes disso, antes de ler o texto, eu gostaria de fazer uma brevíssima oração. Brevíssima oração, porque tudo que a gente fala aqui só tem poder, tudo que a gente fala aqui só gera fruto se for mediado pelo Espírito Santo, não é? Então, Senhor Deus e Pai, neste momento eu te peço que o Senhor nos ajude, especialmente me ajude a transmitir essa mensagem. Que o Senhor possa me ajudar, Pai, a entregar uma mensagem aqui que faça sentido, a entregar uma mensagem aqui nessa manhã, nesse momento, que traga algum significado para a nossa vida. Que não sejam só palavras jogadas ao vento, mas que sejam palavras que possam frutificar, gerar vida e consciência a respeito de quem o Senhor é e a respeito de quem nós somos em Ti. Muito obrigado por tudo isso que está acontecendo aqui agora, em nome de Jesus. Amém. E aí o texto diz assim: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, em um momento onde Jesus estava pregando, um momento onde Jesus estava falando para muita gente. Jesus falando para a multidão, chegaram alguns publicanos e pecadores, se aproximaram para ouvir o que Jesus estava falando. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola.
Então a gente percebe ali que a parábola, essa parábola aqui é da ovelha perdida. Tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu milhares de vezes essa passagem. E essa parábola da ovelha perdida, Jesus conta, ele monta e conta essa parábola em resposta aos religiosos que o criticavam. Os religiosos criticavam Jesus pelo fato dele andar e se sentar com os pecadores e publicanos. Os pecadores, segundo os religiosos, eram todas as pessoas que não seguiam a lei e os costumes deles. Então, se não estava dentro daquele combo, se não estava dentro daquele padrão de religiosidade deles, se não era adepto à igreja deles, era pecador. Os publicanos eram um povo odiado também pelo povo daquela época, porque eles eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Eles trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. Eles eram odiados não só porque cobravam os impostos, eles eram odiados porque cobravam impostos de maneira errada. Eles roubavam, eles praticavam excesso de juros, eles cobravam impostos de maneira abusiva. Então eles eram considerados traidores pelo povo judeu, porque eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano. Então a galera olhava aquilo, e Jesus com eles, não é possível. Como é que ele que é chamado de mestre, se diz filho de Deus, está andando com essa galera, sentando com essa galera, e ainda com os que traem o próprio povo. Inclusive, um dos discípulos, um dos 12 apóstolos, foi um cobrador de impostos, foi um publicano, né? Mateus era um cobrador de impostos, né? E aí essa parábola foi uma resposta de Jesus a essa galera que criticava ele. Então ele contou na verdade ele contou 3 parábolas que se conectam muito bem: da ovelha perdida, da dracma perdida, que a mulher perde dentro de casa a moeda, né? Aí sai a procurar a moeda, e do filho pródigo. As 3 parábolas são bem conectadas. Você percebe nas 3 parábolas que é o quê? Algo ou alguém que se perdeu e foi achado, foi encontrado. Então, essas 3 parábolas foram resposta à murmuração e o questionamento daqueles religiosos. Continuando. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E é claro também que Jesus usou elementos daquele tempo. Naquele tempo, o que era muito comum? Criação. Não é? Criação de ovelhas era muito comum. Então, o elemento ovelha e o elemento pastor era muito do dia a dia. Então, Jesus usou esses elementos de modo que, ao falar, eles entendessem perfeitamente do que se tratava. Alguns estudiosos, inclusive, disseram que era muito comum, aí eu já não sei, segundo alguns estudiosos, que era muito comum até a quantidade de ovelhas. Era muito comum assim, os pastores daquela época terem ali 100 ovelhas. Então tinha essa questão da quantidade também, mas aí segundo alguns estudiosos, eu nem me aprofundei nisso para saber, né? Mas pode até fazer algum sentido, porque um rebanho grandioso demais, um pastor só fica até, né, difícil de cuidar, de controlar, pode até fazer algum sentido, né? E continuando ali. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Pode até deixar parado nesse pedacinho aí, Serginho. É muito conhecido esse texto. Tá? Todo mundo aqui já deve ter lido, ouvido, acredito até que
quem não faz parte do ambiente igreja deve ter ouvido falar dessa passagem da ovelha perdida. E aí eu volto naquela pergunta que eu fiz logo no início, de por que Jesus nos compara a ovelha. Eu até falei aqui que a ovelha é só fêmea, né? Não é o macho, é só a fêmea. E por que Jesus nos compara a ovelha? Porque a ovelha é um animal muito sagaz. Correto? Não, não é. É um animal muito ágil. Não é. É um animal muito dependente. A ovelha é um animal dependente. Criação de ovelha existe há muitos e muitos anos. Tá? Desde 9.000 anos, há relatos de criação de ovelha de 9.000 anos antes de Cristo. Então, é muito antigo, a criação muito antiga, não é? E por ser um animal muito dependente, não é? Ele nos coloca nessa comparação de modo que entendamos que nós somos também dependentes. Mas dependentes de quem? Ora, aqui nesse contexto, a ovelha é dependente do pastor, não é? Para tocar o rebanho, tem que ter o pastor, né? Então, algumas características da ovelha, para a gente entender essa comparação, eu trouxe aqui, algumas até interessantes. Então, é um animal muito dependente, ele não tem mecanismo de defesa, talvez por isso eles nos chamam de ovelha, não carneiro. De repente, o carneiro, por ser macho, pode ter algum mecanismo de defesa, alguma coisa com relação a território, disputa por fêmea, não sei, mas a ovelha não. A ovelha não tem. A ovelha é mecanismo de defesa zero. A ovelha tem também um certo problema de visão. Alguns dizem que ela é míope. Já nasce assim. Apesar dela ter os olhos laterais, já viram o rosto da ovelha? Os olhos da ovelha não são na frente igual o nosso. Os olhos da ovelha são laterais. Isso tem um porquê. Né? Com os olhos laterais, ela tem um campo de visão mais amplo e quando o predador se aproxima, ela consegue perceber. Né? Então, isso aí é coisa da ciência, evolução, biologia explica isso. Mas os olhos laterais têm um porquê. Mas apesar dos olhos laterais e um campo de visão amplo, ela não enxerga com muita distância. Ela é míope mesmo. Ela é míope, ela enxerga um pouco mais embaçado, então ela tem dificuldade de enxergar. Tem uma coisa interessante também. A ovelha, ela é rodeada por insetos. Todo animal, né? Já viram? Boi, gado, não fica um monte de inseto rodeando? A ovelha também passa por esse problema. Né? E ocorre uma situação que eu achei interessante, quando alguns mosquitos, alguns insetos pousam no nariz da ovelha, depositam ovos dentro das narinas da ovelha, esses ovos eclodem e as larvas, os filhotinhos do mosquito, eles vão para o cérebro da ovelha e se alimentam da massa cefálica da ovelha. Que louco, né? Aí, com isso, a ovelha fica desorientada. Ela passa a não comer. Ela fica desorientada, ao ponto, e isso vai causando dor nela, incômodo, ao ponto de chegar num determinado momento dela se sentir tão incomodada, de ficar desorientada, que ela começa a correr sem rumo. Aí ela se perde do rebanho, corre, se encontrar uma rocha, uma parede, bate a cabeça na parede, fica batendo, porque a dor é na cabeça, né? As larvinhas estão se alimentando da massa cefálica dela, então ela vai batendo a cabeça na parede, batendo, até rachar o crânio. Olha que comportamento estranho, né? Por isso que, naquele tempo, o que os pastores faziam? Os pastores derramavam óleo na cabeça das ovelhas, porque o óleo protegia, era um repelente natural. O óleo protegia a cabeça dela, as narinas, o rosto dos mosquitos, e os mosquitos não perturbavam. Né? Não tem um negócio de derramar óleo na cabeça? Não tem? Então aí de onde vem?
os pastores despejavam óleo na cabeça da ovelha, para a larva não comer o cérebro da ovelha. Não é? Não significa que a gente precisa derramar óleo na cabeça de ninguém aqui. Não é? Porque o óleo hoje não é mais substância química, não é mais azeite. O óleo hoje não é mais química. O óleo hoje é o Espírito Santo. Por isso que ninguém precisa derramar óleo na cabeça de ninguém mais. Não é? E por aí a gente vê que a ovelha é totalmente dependente de alguém que cuide dela. Alguém que cuide. No caso do rebanho, nesse contexto, é o pastor. Então, diante disso, a gente expõe o quê? Que a função do pastor é cuidar. A função do pastor é cuidar da ovelha, cuidar do rebanho. Né? Nem sempre é o que a gente vê. Nem sempre é o que a gente vê. A função do pastor é cuidar do rebanho, não fazer o rebanho crescer. Não é crescer rebanho, é cuidar do rebanho. É diferente, né? A função do pastor é cuidar e não fazer rebanho crescer. Até porque pastor é função, não é cargo. Tem muita gente que confunde isso também. Né? Tem pastor que vai para o camarote e terceiriza a função. Né? Aí é mais ligado ao pastoreio que a gente tem aqui no Ocidente, diferente do Oriente. Lá tinha os pastores que iam conduzindo as ovelhas no pasto. Ele levava para comer, voltava com as ovelhas para o aprisco, era o pastor que ia. No nosso contexto hoje aqui, a gente vê aqueles cães pastores, já viu o Border Collie? Já viu aqueles cães Border Collie que cercam o rebanho, vão correndo por trás do rebanho e vão cercando, vão fazendo aquilo? Não é? Parece que em alguns contextos hoje tem mais Border Collie do que pastor, né? Função terceirizada. Né? Porque muita gente também confunde função com cargo. Pastor é função, não é cargo. Porque se você achar que pastor é cargo, você vai deixar de executar a tua função. Aí isso acaba subindo para a cabeça. Aí o pastor vai para o camarote, é inacessível. Como assim pastor inacessível? Por isso que o rebanho muito... Lembra que eu falei do tamanho do rebanho? Ali Jesus expôs 100 ovelhas. Porque imagina um rebanho com 1.000 ovelhas ou mais. Será que o pastor vai conseguir dar conta de cada uma delas ali? Né? Então, considerando que pastor é mais função do que cargo, isso significa o quê? Que você é pastor de alguém. Que você está pastoreando alguém. Então, a gente precisa apagar essa imagem de que pastor é cargo. Ah, não, lá na capela são 2, é o Washington e a Fernanda. Ah, tem mais pastores lá? Não, é o Washington e a Fernanda. A gente precisa desmistificar um pouco isso. Não é cargo, é função. Não é crachá, é o que você faz. Então, você pode estar pastoreando alguém, você pode contribuir para cuidar do rebanho. Não é? Sobre isso, nós voltamos ali ao texto e vemos que o pastor, ele percebe que qual era o número do rebanho dele? Quantas ovelhas tinham? 100. Ele percebe que quantas se perdem? 1. E aí, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Ele vai à procura daquela que se perdeu. Aí, assim, eu não sei se você já teve essa percepção, mas eu já li esse texto uma vez e tive a seguinte percepção: caramba, parece que se desfez das 99. Assim, até algumas traduções, até algumas versões da Bíblia, vem com algumas palavras que dá a entender de que, não tem importância as 99. Até porque, olha o que está escrito lá, olha só o final ali, ó. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E aí eu pergunto, nós precisamos nos arrepender? Precisamos? Então esse texto fica assim, poxa, como assim não precisam se arrepender? Não é? Existem 2 versões sobre esse finalzinho aí. Uma é a seguinte, de que os 99, ou que as 99, de fato, são pessoas justas, que fazem a vontade de Deus, que cumprem
o que Deus determinou e não precisam de arrependimento pelo fato de viverem uma vida plenamente justa. Tem essa versão. E tem outra versão que diz que as 99 são aquelas pessoas que se veem justas, se acham nessa condição e acabam achando que não precisa se arrepender. Agora, olha só, Jesus estava falando para uma multidão e quem chegou para ouvir? Os fariseus, os religiosos. Os religiosos chegaram para ouvir. E Jesus propôs essa parábola justamente por conta de uma queixa deles, correto? Então, se Jesus propôs essa parábola por conta de uma queixa deles, percebe que aquelas 99 que ficaram faz mais sentido se a gente conectar elas aos religiosos, que não precisam se arrepender segundo o próprio entendimento deles. Por isso que Jesus fala, ele foi atrás daquela que se perdeu. Sabe por quê? É como se Jesus estivesse falando assim com eles: vocês não precisam. Vocês não são santos. Vocês não são santos. Vocês não são certinhos diante de Deus. Beleza. Não precisa, então. Eu vou atrás de quem se perdeu. É como se Jesus estivesse falando assim, não é? Diante disso, o que a gente percebe? Que Deus não desiste de você. Lembra que eu fiz a pergunta aqui? Você já se sentiu desamparado? Você já sentiu que em algum momento da tua vida Deus desistiu de você? Você já teve esse sentimento de que está acontecendo tanta coisa, não é possível que Deus não esteja me vendo, não é possível que Deus não esteja olhando para mim, eu acho que Deus desistiu de mim? Se você já experimentou isso ou experimenta isso, eu te falo sem medo de errar, Deus não desiste de você. Tem até uma música, não tem? Ele não desiste de... Não vou fazer igual eu acho aqui, não. Então, eu vou... Não. Eu trouxe aqui 5 conexões, para não falar 5 pontos, 5 conexões que se relacionam com essa verdade. Que verdade? Que Deus não desiste de você. Então, a primeira delas é: Deus te valoriza. Ih, Marcelo, esse papo está coach. E Deus te valoriza, esse papo está coach. Não, olha só. Deus te valoriza. Sabe qual a prova disso? Ele deixou as 99 para te buscar. Ele te valoriza, mas não é para você se gabar, não. Sabe por quê? Deus te valoriza não é por quem você é. Deus te valoriza não é pelo que você faz. Deus te valoriza porque antes mesmo que você o conhecesse, antes mesmo de você saber quem era Jesus, antes mesmo de você saber da existência de Deus, Ele já te amava. Isso é até difícil da gente entender, mas é uma verdade. Por isso que eu digo, Deus te valoriza, diferente do homem, tá? Diferente do homem. Por quê? Porque uma autoridade, um médico, um político, ou seja lá quem for, que é uma pessoa reconhecida na sociedade, uma pessoa cujo número de seguidores é muito grande, na maioria dos ambientes de igreja que ele vai chegar, ele vai ser colocado no camarote. No camarote. Então, o homem valoriza diferente de Deus. Não é? Então, se chegar um médico, um político, e junto com ele na igreja entrar alguém que não tem, segundo a sociedade, nenhum valor, ou que tem poucos seguidores, dificilmente eles vão sentar nos mesmos lugares. Dificilmente eles serão chamados para as mesmas coisas. Porque o homem tem um padrão de valorizar diferente de Deus. Não é? Então, primeira verdade que se conecta a essa verdade de que Deus
que Deus não desiste de você. Deus te valoriza. Segunda conexão, Deus te procura. Deus te procura. Não porque Ele não sabe onde você esteja. Né? Deus te procura porque não te... Como assim, Marcelo, Deus me procura? Ele não consegue me ver? Ele não sabe onde eu estou? Não, não é isso. Deus te procura e procura até achar. Lembra lá no início que eu perguntei quantos de nós já desistimos de algo? Lembra lá no início? Quantos de nós já desistimos de algo? Quantos de nós já desistimos de procurar algo que perdemos? Você já perdeu algo e desistiu de procurar? Ou tudo que você perde, você procura até encontrar? Mesmo que não peça ajuda para São Longuinho. Não é? Muitos de nós já deixamos de encontrar algo porque desistimos de procurar. Mas ali no texto diz, ali no texto, ele fala assim, ó. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrar? Ele não fala aqui, ó, vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la. Ele não diz que vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la. Ele diz que vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Então Deus te procura até te encontrar. Esse é o segundo. Lembra de Adão? Quando pecou com Eva? Aí o que eles fizeram? Se esconderam. Se esconderam. Aí Deus veio para procurá-los. Como se Deus não sabia onde eles estavam. Deus veio para procurá-los. E quando eles se apresentaram diante de Deus, como eles se apresentaram? Tamparam os seus corpos com folhas, como se tivesse se esconder de Deus. Nossa, a gente está nu. Deus está chamando, tampa aí. Deus não pode ver. Né? Uma pessoa uma vez falou uma coisa interessante sobre isso. Falou que a folha, eu não sei que folha era, de que vegetal era, mas aquelas folhas, a pessoa falou, eu achei interessante, foi a primeira religião. A primeira religião criada foi a folha. Ué, como assim? Primeira religião? Porque o que é religião? Religião significa religar. Religar o que foi desligado. Então, religião foi algo que o homem criou para se ligar novamente com Deus, como se fosse possível, né? Partindo do homem, né? O homem criou a religião para se conectar de novo com Deus. Aí, para se conectar de novo com Deus, o que o casal que estava nu fez? Pô, a gente tem que se ligar com Deus. Agora ele vai ver que a gente está pelado? Não, não. Vamos tampar aqui. Pegou folha, tampou, como forma de se apresentar decente diante de Deus. A religião é isso. São maneiras que a gente cria, são liturgias que a gente cria para se apresentar decente diante de Deus. Mas a decência, ela está dentro. Ela não está fora. Então, se apresentar decente diante de Deus é mais algo de dentro para fora do que de fora para dentro, não é? Então, terceira verdade que se conecta. E outro detalhe. O véu, quando se rasgou de cima para baixo. O véu, quando se rasgou, para nos dar acesso ao Pai, se rasgou de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, o acesso é de cima para baixo, é de Deus para nós. Não é de nós para Ele, não é de baixo para cima. Então, o fato do véu ter se rasgado de cima para baixo tem um porquê, nos mostra isso. Né? E a terceira verdade, Deus desce ao mais profundo abismo para nos buscar. Então, mesmo que você se veja
num abismo muito profundo, saiba que Jesus, que Deus vai até lá para te buscar. E você já deve ter cantado isso alguma vez aqui. Traz luz para as sombras. Como é que é? Escala montanhas para me encontrar. Até anotei aqui. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Então ele vai ao mais profundo do abismo para te encontrar, para te buscar. Inclusive em Filipenses 2, a partir do versículo 5, Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Caraca, isso aqui é doido, olha. Jesus considerou que ser igual a Deus, não vou me apegar nisso. Aí, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, quem crucificou Jesus? Não foram os romanos. Quem crucificou Jesus? Não foram os judeus, não foi aquela galera lá. Quem crucificou Jesus? Foram os nossos pecados. Os nossos pecados crucificaram Jesus na cruz. Não tem nenhum, e ele fez isso por amor a nós. Não tem nenhum lugar que ele não vai para poder te resgatar. Não importa onde você esteja. Pode estar mergulhado lá cheirando cocaína, fazendo o que de pior você imagina, mas ele vai lá e te busca, te resgata. Quarta, verdade que se conecta à verdade de que Deus não desiste de você. Nos toma em seus braços e nos leva de novo ao aprisco. E lá no texto diz que quando ele vai atrás da ovelha perdida, ele coloca a ovelha em seus ombros. Ele coloca a ovelha nos seus ombros e leva de volta para o aprisco. O que significa isso? O fato dele colocar as ovelhas nos ombros e levar de volta. Retrata o quê? Primeiro, intimidade. É íntimo, carrego no colo. Carrego aqui, ó. Eu carrego aqui. Por quê? Porque sou íntimo. É intimidade. Segundo, ninguém caminha da morte para a vida com as suas próprias pernas. Então ele carrega nos ombros, porque nós não temos capacidade de sair da morte para a vida com as nossas próprias pernas. E por último, Deus se alegra com o nosso retorno. E ali diz, ele fez uma festa, chamou os amigos, os vizinhos, chamou todo mundo para fazer uma festa, porque foi encontrada a ovelha perdida. Ele ficou alegre. Você consegue, imaginar isso no céu, na eternidade, na dimensão espiritual que a gente não enxerga? Você consegue imaginar Jesus convocando anjos, convocando aquela multidão de anjos para fazer uma festa, para se alegrar? Jesus, o Criador de tudo, de todo o universo, aquele que nem sei, é o princípio, é o fim, aquele que não tem palavras para a gente medir. Você consegue imaginar esse que tudo criou, se alegrando, fazendo uma festa porque te resgatou, porque você voltou? Então não tem como não pensar que Deus nos valoriza. E aí, o que a gente faz com isso? O que nós fazemos diante dessa percepção? Como nós passamos a enxergar a vida diante disso tudo aqui que foi apresentado? De que não existem barreiras para ele te resgatar, que ele faz uma festa porque te resgatou. Como que nós passamos a enxergar a nós mesmos, a vida e aos outros após essa revelação? Onde você se vê hoje?
entre as 99 ou a ovelha que se perdeu? Em que espaço você se vê hoje? Qual espaço que você se vê hoje? Se você está entre as 99, como você vai receber aquela que se perdeu? Se você está entre as 99, como que você julga e o que você acha daquele que se perdeu? Se você é esse que havia se perdido e voltou, como que você vai retribuir esse gesto? Porque isso aqui não é para a gente se gabar, é para a gente se constranger. Então esse resgate não é para a gente se gabar e nos achar melhor que o outro, mas é para a gente nos constranger e ter uma nova percepção, um novo olhar com relação a nós, à vida e aos outros. E é isso. Que possamos entender que muitas vezes os que foram achados ainda estão perdidos, muitas vezes até os que acham que estão perdidos já foram encontrados. Né? É bem assim. Né? Jesus, ele não vai abrir mão de você. Esquece. Esquece. Jesus não vai abrir mão de você. Ele já te selou, ele já te escolheu e agora é seguir com ele. Amém? Vamos orar para a gente encerrar, partir em paz para os nossos lares. Senhor Deus e Pai, te agradeço. Obrigado, Jesus, por ter nos resgatado. Obrigado porque muitas vezes, longe do rebanho, nós achávamos que era possível andar sozinhos. E às vezes íamos para um lado e víamos que não era aquele, íamos para o outro e víamos que não era aquele, e aí iríamos de um lado para o outro sem rumo, mas sem saber também o que fazer. Até que o Senhor nos encontrou. O Senhor nos encontrou, nos resgatou, que possamos fazer com que esse sentimento, que essa percepção, que essa verdade não se apague dentro de nós. Que essa verdade ela se renove a cada manhã, a cada abrir dos olhos. Que toda vez ao acordar em nossa cama, nós possamos lembrar que nós éramos ovelhas perdidas e o Senhor nos resgatou, nos trouxe em seus ombros e ainda quando chegamos, o Senhor fez uma festa para nos receber. Que possamos renovar isso diariamente, Pai, para que possamos ser a cada dia mais parecidos com o Senhor. Que o Senhor possa nos levar em segurança para os nossos lares, que possamos ter um restinho de domingo de paz, de harmonia em família, e que seja um domingo maravilhoso para a honra e glória do Teu nome. Amém.